Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal do YouTube. Um vídeo para falar de um tema bem polêmico, né, gente? Um tema que envolve dano extra patrimonial na justiça do trabalho, o famoso dano moral, né? O dano extra patrimonial é um gênero que contempla a espécie dano moral. Esse tema ganhou muito destaque essa semana, infelizmente, por causa de uma grande tragédia, de uma grande situação triste que acabou acontecendo, né? Como todo mundo viu agora em Minas Gerais. Muitos trabalhadores sofreram um acidente do trabalho em razão da quebra da barragem. Então, por isso, ganhou repercussão as indenizações que as vítimas, o trabalhador que conseguiu sobreviver e os herdeiros, né, do trabalhador falecido, que infelizmente veio a óbito, tem muitos trabalhadores que estão desaparecidos ainda, que veio a óbito, terão direito. Primeiro de tudo, é da competência da Justiça do Trabalho julgar as indenizações por dano moral e dano material decorrente de acidente e doença do trabalho, ainda que ajuizado pelos herdeiros da vítima. Dá uma olhada na súmula vinculante número 22 do STF e súmula 392 do TST, que garantem essa competência. Agora, a polêmica não é sobre a competência está pacificado. A polêmica envolve a nova regulamentação do dano extra patrimonial na CLT, que veio com a reforma trabalhista. Está lá no 223-A ao 223-G. E a grande problemática se encontra nesse último artigo, no 223G. Por quê? Porque o 223G, ele apresenta o chamado tarifamento do dano. Uma tabela em que há um teto de indenização conforme o grau de ofensa. Então, por exemplo, ofensa leve, 3 vezes o último salário. Média, 5 vezes. Grave, até 20 vezes. E gravíssima, até 50 vezes o último salário do trabalhador. E aí que vem o debate. Pensa um trabalhador que estava lá, em Minas, que recebia R$1.000. A vida dele, 50 vezes 1.000, 50 mil. É razoável esse tipo de indenização por uma vida? Pensa, essas vezes o cara ganhava menos, ganhava porque trabalhava meio período, ganhava R$500, 25 mil, o valor de uma vida. É razoável? Então, pessoal, o debate que eu trago para vocês é sobre a alegada inconstitucionalidade da limitação do dano, do tarifamento do dano moral. Esse tema não é novo. O STF já teve que se posicionar há muito tempo atrás, ainda no âmbito do direito civil, sobre a lei da imprensa e o Código Brasileiro de Telecomunicações, que criavam uma espécie de tarifamento. E lá na época o STF entendeu que era inconstitucional. E quais são os fundamentos da inconstitucionalidade? Simples. A razoabilidade e a proporcionalidade. Como assim? O artigo 5º, inciso 5º, inciso 10 da CF, quando trata do direito à reparação, fala que a reparação será proporcional ao agravo. Então a reparação, a indenização é proporcional ao dano. Se é proporcional, é cada caso que você vai ter que apreciar a proporcionalidade, a razoabilidade, para se apurar o valor. Então por isso se alega inconstitucionalidade por violação direta ao artigo 5º. Não tem como você generalizar, criando uma tabela, uma regra objetiva. Por quê? Simples, cada caso é um caso. Então, por isso, não deveria prevalecer a aplicação da tabela. O juiz, no caso concreto, vai ter que utilizar de vários elementos. O porte da empresa, a gravidade da conduta, a reincidência, que é o caso da empresa Vale, para aí sim chegar a um valor razoável. Não um tarifamento, pode ser até baixo, não vai ser o caso de ser baixo, mas em outras circunstâncias poderia ser até menos, abaixo que o teto. Mas não ter um teto, porque no caso concreto o juiz vai lá e apurar. Agora, pensa comigo, olha que absurdo. Temos vítimas desse acidente, trabalhadores, e outras vítimas que são a sociedade, que seriam pessoas que moravam perto da região, que tinham casas, pousadas. Essas vítimas, os herdeiros dessas vítimas que não têm relação de trabalho, irão demandar na justiça comum contra a Vale. E olha que interessante, lá na justiça comum não tem a tarifação. Então o dono da pousada morreu. A esposa do dono da pousada vai entrar na equação da justiça comum e lá não tem esse teto de 50 vezes. Agora morreu o cozinheiro do refeitório, que infelizmente foi atropelado pela lama, o refeitório. A esposa do cozinheiro do refeitório, demandando na justiça do trabalho, tem um teto de 50 mil. É razoável? Em uma justiça não há teto e na justiça do trabalho tem? Ou seja, vai ser o ponto de absurdo que, se parar para pensar, vale mais apenas a esposa do cozinheiro
abrir mão do seu trabalho e querer demandar na justiça comum, falar que o cozinheiro era um cidadão que estava lá e morreu, não um trabalhador. Então, por isso é questionável essa tarifação do dano. Por isso, gente, não é de hoje que eu critico a reforma, nem eu, grande parte critica a reforma, porque nós sabemos, agora, com essa tragédia de Minas, tá na mídia, tá, esse grande acidente do trabalho, esse acidente de trabalho em massa tá na mídia, mas acidente de trabalho não é novidade. Infelizmente tem muito, já existia muito e vai existir muito. E criar uma tabela para isso é complicado. A medida provisória 808 chegou a tirar, falar claramente, prever expressamente que esse tarifamento não se aplicava no caso de morte. Mas a MP 808 caiu, não tem mais essa regra. Há na doutrina quem defenda, além da inconstitucionalidade, defenda que esse dispositivo não se trata também do evento morte. Porque lá no 223C fala da honra, da imagem, da intimidade, mas não fala da vida. Então há quem defenda doutrinariamente. Mas no texto de lei, de novo, não tem mais essa exceção. Então um juiz poderá aplicar esse tarifamento. Poderá a empresa condenada com valor acima disso querer recorrer. Então a esperança que o STF, que venha se manifestar, que já tenha ação no STF pela inconstitucionalidade do tarifamento, da mesma forma que já tinha decidido anteriormente. Ou o juiz, do caso concreto, incidentalmente declarar inconstitucional e afastar esse tarifamento. Vamos aguardar, mas sobre o tema era isso que eu gostaria de explicar para vocês. Qualquer novo tema que você gostaria de ver um vídeo aqui no meu canal, mande sugestão e principalmente indique para os amigos e amigas esse meu canal, porque quanto mais pessoas assistindo, quanto mais gente participando, mais motiva aqui a gravar. E segue lá no Instagram, no meu canal também no Instagram, @MarcosScalercio. Um grande abraço, até o próximo vídeo, sucesso!